Plantas na ocupação terrestre. As primeiras plantas verdadeiras começaram a enraizar-se em terra cerca de 430 milhões de anos atrás. Elas evoluíram para troncos, o que lhe permitiram ficar de pé, e os tecidos tubulares comuns a todas as plantas vasculares que permitiram o transporte de água e nutrientes. Esses primeiros colonizadores não tinham folhas, mas musgos e outras plantas seguido proporcionando uma camada fina de matas ciliares que incentivou mais animais aquáticos para fazer a transição para a terra. A maioria dos fósseis de plantas foram encontrados no Siluriano e foram atribuídos ao gênero Coxonia, uma coleção de plantas ramificando-se originaram que produziram esporos em suas pontas. Nenhuma dessas plantas tinha folhas e algumas parecem ter carecido de tecido vascular. Os primeiros fósseis de plantas avasculares são registrados em ambiente continental, juntamente com fósseis de artrópodes, o que deu início à colonização do ambiente terrestre. O período Carbonífero, ele sucede o período Devoniano e precede o período Permiano, mas ambos são da mesma era. No período Carbonífero, houve uma contribuição, como o próprio termo sugere, para a formação do carvão, além de possibilitar a exploração de ambientes terrestres pelos tetrápodes, oriundos de ovos amnióticos. Esses tetrápodes eram os primeiros pássaros, répteis e mamíferos, que a princípio tinham de se alimentar através de plantas como samambaias semeadas. A fauna carbonífera ela era amplamente construída por moluscos de água doce, anfíbios e peixes com mandíbulas. Surgiu também as primeiras apareações de répteis e animais voadores, como insetos gigantes parecidos com libélulas. Concluímos com o nosso tema. Podemos dizer que o início da colonização terrestre se deu no período siluriano. Foi onde apareceram os primeiros fósseis de plantas terrestres e, claro, o estabelecimento dos ecossistemas terrestres também. Depois, no Devoniano, tivemos indícios das primeiras gimnospermas e também dos primeiros tetrápodes. Logo após, no período Carbonífero, que foi marcado pela era dos artrópodes e anfíbios gigantes, isso porque tivemos um alto nível de oxigênio na atmosfera e tivemos também muita diversificação de plantas. E a partir daí foi ganhando forma todas as origens de seres vivos que temos hoje, no nosso período atual. E só sabemos esses dados hoje em dia devido aos fósseis que foram encontrados, devido às pesquisas e estudos que foram feitos. Animais vertebrados terrestres, que possuem 4 membros. Estes animais pertencem à superclasse Tetrápoda. Os anfíbios, mamíferos, répteis e aves são tetrápodes. De acordo com a biologia evolutiva, os primeiros tetrápodes surgiram há cerca de 350 milhões de anos, a partir de peixes pulmonados de água doce. Estes deixavam rapidamente a água para buscar alimentos nas margens de rios e lagos. Neste momento, usavam suas grossas nadadeiras para se locomoverem no meio terrestre. Com o passar de milhões de anos, essas nadadeiras foram transformando, evoluindo para patas e membros. As principais características possuir 4 membros, são animais vertebrados, ou seja, possuem coluna vertebral segmentada e crânio, cuja função é realizar a proteção do cérebro. São animais cordados, possuem sistema digestório completo, tubo nervoso dorsal e simetria bilateral. Possui sistema nervoso composto para o cérebro e medula espinal. Alguns exemplos de tetrápodes são anfíbios, rãs, sapos, salamandras e pererecas, répteis, tartarugas, jacarés, crocodilos e largatos, aves, galinhas, patos, marrecos, gansos, gaviões, papagaios, araras, pardais, pombos, etc. Mamíferos, seres humanos, macacos, cavalos, leões, girafas, bois, morcegos, ratos e etc. Algumas informações complementares e curiosidades são que os primeiros tetrápodes que surgiram no planeta foram os anfíbios. Isso ocorreu no período Devoniano, ou seja, há cerca de 350 milhões de anos, assim como citado anteriormente. As cobras e os anfíbios sem patas, embora não possuem membros, são classificados como tetrápodes. Isso ocorre pois no passado estes animais possuíam membros. Através de um lento processo de regressão, as cobras e os anfíbios sem patas perderam seus membros.